E os sinais serão vistos nos próximos meses, anos ou décadas. Escuta isso. E depois, pastor, o que aconteceu? Avivamento em Israel, veio os profetas Ageu, Zorobabel, Zacarias, Joel, Abacuque, Esdras e Neemias. Avivamento, todos eles trazendo o povo para a palavra, trazendo o povo para jejum, trazendo o povo para oração, trazendo o povo para a vida de Deus. Não para uma vida mundana, não para uma vida secular, irmão, não para uma vida próspera e abundante, onde o luxo é o seu Senhor, onde seus prazeres, não. Muitas vezes esse povo em avivamento sofreu para caramba. Para caramba, foi mal compreendido. Todo avivalista é criticado e perseguido no seu tempo, e reverenciado e ovacionado nos tempos depois. Quando Charles Finney se levantou, depois eu vou falar dele. Quando Charles Finney se levantou, eles chamaram ele de feiticeiro, de bruxo, de herege, e expulsaram da igreja. Quando John Wesley se levantou, expulsaram ele da igreja, ele foi pregar no mato. Quando Edward se levantou, ele disse: esse homem é louco, o que acontece nos cultos dele, isso aí é demônio. Hoje a gente enche o peito e fala dessas pessoas, dizendo: foram os heróis da fé. Tem milhares de livros escritos, mas no seu tempo eles foram perseguidos, foram presos, injustiçados, alguns foram mortos, outros apanharam, outros perderam família. Por quê? Porque todo avivamento traz para a terra o que a terra não conhece. Não, eu acho que o povo não veio para o culto, gente. Deixa eu repetir, todo avivamento vai trazer a vida de Deus que a terra não conhece. E para quem está na carne, escute, tem como compreender as coisas do Espírito? Porque as coisas do Espírito são só discernidas pelo? Pois bem, se prepare para quando vir o avivamento, nós apanhar. Sabe por que eu acho que a gente está vivendo na rota do avivamento? Porque eu nunca apanhei tanto diante do Eterno, gente. Eu chego a estar com a cara que parece um lutador de boxe. Mas sabe o que eu estou dizendo? Está no caminho certo, vai dar certo. Estamos na rota, a rota do fogo está acontecendo. Amém? Agora, é interessante que o avivamento ele se estende e perpassa as páginas do Antigo Testamento. Então, quem sair daqui hoje nunca mais vai pensar que avivamento não é algo bíblico. É bíblico. Porque em Atos dos Apóstolos, Atos 2, pastor Lucas, bum, cai a glória, bum. Alguém critica a igreja grande, né? Fala a verdade. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Pois bem, vamos lá para Pedro, Atos capítulo 2. Uma pregação dizendo: convertei-vos, ó judeus, Jesus morreu por você. 3.000 almas. Agora imagina, a igreja de Jerusalém tinha 120 crentes, um terço da IPAB. Uma igreja pequena, 120 crentes, pastorzão Pedro, pregando domingo de noite, aleluia, paz do Senhor, irmão. Jantando na casa de todos os irmãos, sabia onde que cada irmão morava, sabia a data de aniversário dos irmãos, era uma benção. Aí Pedro cai o Espírito Santo, pá! Ele chega no púlpito da igreja, os irmãos vieram como hoje, dizendo: mais um culto, né, gente? Pedrão está aí, vai pregar de novo, né? Vai. Que pena, né? A mensagem de Pedro é tão ruim, é tão simples. Ele é um homem sem letras, ele não estudou, ele é um homem que fala muito enrolado. Ele é tipo o pastor Tiago assim, né? Aí o Pedrão abre a boca e diz assim: ó, o Jesus que vocês crucificaram foi profetizado por Isaías como sendo o Salvador da humanidade, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 3.000 pessoas saem correndo de Jerusalém, porque os cultos não eram dentro da igreja, era culto na praça. Se atira na frente do altar dizendo: eu quero esse Jesus, quero me batizar, eu quero ser discipulado, eu quero ir numa célula. Tá tudo, eu só estou resumindo, porque está tudo na Bíblia, Atos 2, 3 e 4. Nas casas e nos templos, no partir do pão e na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Eles eram discipulados, batizados e iam para uma célula. Não é invenção de crente, de pastor com método, não, isso é bíblico. Agora, como que administra uma igreja que ontem tinha 120 almas e hoje tem 3.120? Aí o pastor Lucas chegou para o apóstolo Pedro e disse: ô Pedrão, tu viu que converteu o Zé? Zé? Deve ter convertido uns 50 Zé numa mensagem. Aí para piorar, pastor Lucas, domingo que vem tem culto, gente. Pedro apavorado: vou ter que fazer 5 cultos, 6 cultos, a igreja está pequena, vamos para a praça de novo.
Chegou na praça, agora a igreja já está mais relevante, 3.120 crentes. Pedrão prega de novo: o Jesus que vocês crucificaram, mais 2.000. Agora a igreja tem 5.000 crentes, em 2 cultos. Aí vai ver que realmente Deus não quer quantidade, né? Então Deus está tirando onda com Pedro. Porque qual é a igreja modelo? A igreja primitiva. A igreja primitiva pulou de 120 crentes para 5.120 em 2 semanas. O que Deus pode fazer aqui? Eu acho que vocês não estão entendendo o que eu quero falar. Alguém, com todo amor, semana passada há quem diga que eu mirei aqui e falei que não devia, mas amém. A princípio estamos falando da Bíblia, né? Mesmo com ira. Com todo amor no meu coração. Você acha que eu estou preocupado com uma igreja que abre? Com um pastor que convida você para ir num culto dele? Irmão, Arroio do Meio tem mais de 20.000 almas para eu ganhar para Jesus. Se abrir 20 igrejas, bota 500 em cada e fiquemos tudo amigo, viu, queridinho? Por favor. Depois manda esse vídeo para todos os pastores do Vale. Tem alma para todos nós e vocês. Não te preocupa se um teu veio para cá, se um meu foi para lá. Tem alma. Abre para fora da porta da sua igreja e vê que tem 20.000 gritando: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Pegou? Pegou? Legal? Beleza? É isso aí. Irmão, essa é a realidade. Nós vamos lutar, como diz o soldado, até o último homem. Nós não vamos perder nenhum que está aqui. Inclusive eu quero dizer para um amigo que eu vi sair do grupo, não da igreja, um outro grupo paralelo, ele vai entender. Meu irmão, não sai, me liga, me manda mensagem, vamos junto. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas em todas o Senhor colocará ele de pé. E eu nem sei o que aconteceu, eu estou sendo profeta na vida de alguém que pensou em desistir. Escuta, o avivamento está aqui, não é só para manter nós vivos, é para pegar aquele que está desanimado, para aquele que pecou, para aquele que está pensando em desistir. O avivamento vai pegar você também, queridão. O avivamento vai incendiar você também. E se você não crer, faça silêncio. Alguém diz assim: eu não estou preparado para viver o avivamento, eu sou muito pecador. Pelo contrário, o avivamento é para quem é moribundo mesmo. O avivamento não é para quem merece. Diga assim para mim, diga assim comigo: o avivamento não é para quem merece. Vira por irmão e diz assim: tira da cabeça isso. Diz assim, ó: o avivamento é para quem precisa. E eu preciso. Eu preciso da vida de Deus aqui. Amém? A igreja primitiva sofre um avivamento. Olha só, Atos 2, os apóstolos vão para Samaria. Eu não sei se a nossa mentalidade evangélica está preparada para isso. Os apóstolos chegam em Samaria e Pedro começa a orar e diz: Espírito Santo, caia sobre o povo. Pá! Quando cai, a Bíblia diz que os pilares da igreja começaram a tremer. E o povo apavorado começou a ser cheio do Espírito Santo, começou a falar em língua, começou a profetizar um para o outro, um foi arrebatado, o outro começou a tremer. Ah, meu Deus do céu, será que nós estamos prontos para o avivamento? Se começa a tremer as pilastras dessa casa, será que nós estamos prontos? E eu vou provar para você que isso não foi um episódio isolado, isso aconteceu na maioria dos avivamentos. Por isso eu tive um sonho, vou contar para vocês hoje, que eu estava lá onde está aquele rapaz sentado na galeria, e a divisa da igreja rachava de alto a baixo, e começava a rachar, e a igreja estava cheia. Eu dizia: Deus, o que está acontecendo? Está rachando a igreja no meio. Porque haverá um tremor nesse lugar. Haverá um tremor nesse lugar. E aí continua. Aí a Bíblia diz que na Judéia e na Galileia estoura um avivamento, começa a salvação de alma. Meu Deus, Atos 3, 9 e 31. Depois na Ásia Menor, Paulo, a Bíblia diz que Paulo conseguiu pregar para a Ásia inteira. E a base dele era na escola de Tirano. Era uma escola onde ele discipulava todos os dias os discípulos. Atos 19, 10. Irmão, me falta tempo para falar de avivamento. Eu estou só falando de como o avivamento começou em Jerusalém, Judéia, Galileia, Samaria e confins da terra. Grava isso que eu vou falar para você. Até agora, do Antigo Testamento, a igreja primitiva, eu falei de avivamentos aonde? Em Israel.
Sabe o que começa a acontecer depois? Escute isso. Paulo, quando ele começa a fazer suas viagens missionárias, sabe onde ele entra? Você sabe? Na Europa. Quer ver 2 lugares na Europa que Paulo prega? Ele vai até o Areópago, que fica na Grécia. Aonde é a Grécia? Na Europa. Opa, o avivamento que estava em Jerusalém, Israel, agora ele subiu. Bota um mapa mundi para mim aqui, por favor. Baixa no Google e joga aqui que eu vou explicar a rota do avivamento. Ele sai de Israel e ele para na Europa. E agora na Europa, na Grécia, Paulo começa a pregar e os gregos começam a se converter. Paulo é perseguido e ele é levado para Roma. Roma fica onde? Na Itália. E agora a Itália começa a se converter, a ponto de Paulo escrever uma carta aos romanos, porque existia uma igreja agora poderosa em Roma. Qual é o motivo da piada? Me avise, eu quero rir juntos. Isso me distrai um pouco, só para comentar. E está entendendo? O fogo está caminhando. O fogo não ficou parado em Jerusalém. Sabe por que eu sei disso? Porque hoje em Jerusalém, 1%, talvez nem 0,5% de Jerusalém, de Israel, é convertido. Está entendendo? O fogo se deslocou. No século 2, 3, 4 e 5, o fogo sai do epicentro, que é Jerusalém, que é Israel, e ele começa a subir para a Europa. Daí ele entra na Grécia, ele passa por Roma, e sabe o que é mais lindo? Chegou um dia que ele chega na Alemanha. Eu estou falando da rota do fogo. Ele sai de lá, ele entra pela Grécia, passa pela Itália, e um dia, alguém acha que eu falei da reforma protestante? Antes da reforma, eu vou citar para você, no ano de 1330, um rapaz chamado John Hus. No ano de 1330, século 14 depois de Cristo, um homem chamado John Wycliffe. No ano de 1452, um homem chamado Jerônimo Savonarola, na Espanha. Está na Europa. O fogo está na Europa ainda. Em 1484, William Tyndale. Eles prepararam um cenário, prepararam toda a estrutura para que em 1483 nascesse um homem que eu acho que você não conhece, chamado Martinho Lutero. E na catedral de... me esqueci o nome agora, Jesus. Wittenberg. No dia 31/10, recém comemoramos, de 1517, Lutero cravou 95 teses na porta e gerou um avivamento que nós conhecemos como Reforma Protestante. Mas é onde ele? Na Alemanha. A Alemanha é onde? Na Europa. Escuta isso. Olha como o fogo veio vindo. Está entendendo? Em 1530, jogou o mapa, né? Quando achar me avisa. Em 1530, um homem chamado John Knox. Em 1600, viu? Nós já estamos no século XV, século XVI. John Owen. E agora? Em 1628, um homem foi preso por pregar o Evangelho. E quando o preso foi, Deus entregou para ele o segundo livro mais vendido do mundo. Que é qual? Quem sabe? Qual é o livro mais vendido do mundo? A Bíblia. Sabe qual é o segundo livro mais vendido do mundo? John Bunyan, O Peregrino. Se você não leu, leia. E um avivamento explode através de John Bunyan. E sabe que o avivamento de John Bunyan existe hoje, porque até hoje a gente lê. A gente tem aqueles lasers, pastor Lucas? Só que o avivamento não parou. Ele está na Europa, mas ele continua. Com George Fox. Quem foi George Fox? Olhe para mim, não olhe para o mapa. Eu vou falar do mapa daqui a pouco. Quem foi George Fox? George Fox fundou um avivamento chamado Quakers. Quakers. Depois dele, veio um homem que fundou um movimento chamado pietismo. Não é petismo, viu? Eu vou botar nos olhos de quem não está olhando para mim aqui.
Agora você está frito em pouca banha. Quem não estiver atento, eu vou largar só no olho aqui, ó. Pá. Aí, ó. E o avivamento continua na Alemanha. Está ainda na Europa. No ano de 1727, surge um homem chamado Conde Zinzendorf, que fundou um avivamento, que deu início a um avivamento chamado dos Irmãos Morávios. Pastor, o que isso faz sentido? Eu estou falando da rota de avivamento. Porque um dia, um homem chamado John Wesley está saindo da Inglaterra. A Inglaterra fica onde? Na Europa. O fogo está ainda na Europa. E John Wesley entra dentro de um navio. E John Wesley está vindo para os Estados Unidos pregar o evangelho para os indígenas americanos. E dentro do navio tinham irmãos morávios que eram escravos, estavam remando. Você sabe onde foi escrita Amazing Grace? Nos porões dos navios negreiros dos escravos. E eles cantavam Amazing Grace, How Sweet a Song. Se eu fosse cantor, cantava agora. Opa, John Wesley está vindo com morávios para a América. Será que o fogo está se movendo? Olha o que acontece. O navio é assolado por uma tempestade fortíssima. Sabe o que acontece? John Wesley se desespera. Ele é um anglicano muito piedoso, mas ele se desespera. E quando bate aquela tempestade, ele olha para os irmãos moravianos. E sabe o que os irmãos moravianos estavam fazendo? Os discípulos de Conde de Zinzendorf, eles estavam cantando e adorando. Wesley se dirige aos morávios e diz: vocês não têm medo da morte? Os morávios não conheciam John Wesley e diz: não, nós somos crentes em Cristo Jesus, não temos a morte, não tememos a morte. John Wesley diz uma célebre frase que até hoje é falada. Ele diz assim: estou indo pregar aos índios, mas quem me converterá? Sabe o que Wesley entende? Eu não sou convertido. Quando ele volta da viagem, ele se dirige à igreja e diz: eu tive uma experiência com Deus nessa viagem. Eu não fui pregar para os índios, Deus veio pregar para mim. E agora eu quero ganhar alma. Sabe o que fizeram com ele? Expulsaram ele da igreja. Ele encontra um menino, amigo dele, chamado George Whitefield. Quase nada. E George Whitefield trazia consigo uma carga de unção para cultos públicos. George Whitefield fundou o que nós conhecemos por cultos públicos, pastor Zé. Nunca antes, Júnior, alguém falava em cultos fora das quatro paredes, até George Whitefield falar sobre isso. Só que George Whitefield era amigo de John Wesley. E agora John Wesley está convertido pelos morávios. E agora John Wesley, com a unção dos morávios e os cultos públicos de George Whitefield, taca fogo na Europa inteira. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas começam a se converter com cultos feitos em estábulos, em praças, em esquinas. Onde é que John Wesley achava um lugar? Por isso um dia alguém perguntou: Wesley, aonde é a sua paróquia? E ele subiu no púlpito e disse: o mundo é a minha paróquia. Meu Deus! Só que o avivamento ainda está na Europa. Mas o avivamento está se movendo. E sabe o que acontece? Se na Europa nós temos Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards. Deixa eu falar um pouquinho de Jonathan Edwards, ainda na Europa. Porque depois Edwards, Finney e o próprio Wesley e o próprio Whitefield recebem um encargo de Deus de se dirigir para a América do Norte. Mas antes deles ir para a América do Norte, houve o que os historiadores chamam, o fogo estava aqui, em Israel. E o fogo subiu para a Europa. Passou pela Grécia, passou pela Itália, passou pela Espanha, passou pela Alemanha. Foi para a Inglaterra, Reino Unido, e começou a vir para cá. Ó Wesley chegando. Ó George Whitefield chegando. Ó Finney chegando. Olha Edwards chegando. O fogo está se movendo. Sabe o que acontece? O que todos em comum acordo chamam de primeiro grande despertamento. O primeiro grande despertamento aconteceu na Inglaterra nos séculos 18. Quais foram os grandes nomes? John Wesley,
George Whitefield. Você já ouviu falar de David Brainerd? Morreu com 29 anos, porque ele desgastou o corpo dele para Cristo de tal maneira que ele morreu aos 29 anos, despedaçado, sem dormir, sem comer. Ele diz: eu quero ganhar almas para Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, até acho que foi imprudência dele, por falta talvez de um aconselhamento, de alguém: ó, equilibra, te cuida. E o avivamento continua. Jonathan Edwards, em 1720, sabe o que acontece? Um dia, depois de orar e jejuar uma semana inteira, ele pega uma mensagem cujo título é Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele vai para cima do púlpito e ele começa a pregar e pregar. E chega uma parte da mensagem, existe uma multidão. Cutuca o teu irmão e diga assim: não perca a melhor parte. Cutuca ele aí. Eu falei de tudo isso para chegar aqui. Cutuca ele, diz: não perca agora. O avivamento agora está mais perto do que antes. Ele está chegando. Quando ele está acabando de pregar, ele diz assim: vocês que me ouvem. Só que escute, o detalhe é que Wesley não pregava como eu, com microfone articulado, com luz. Wesley pregava falando e às vezes lendo. Não tinha microfone, e ele usava um óculos com um fundo garrafal, e botava o óculos e lia a mensagem dele. Porque o que traz avivamento não é a emoção do meu grito, mas a presença de Deus. O que traz avivamento não é como alguns chegam aqui e dizem: hoje o culto estava pesado, o pastor não fluiu. Irmão, isso aí é papo furado. Se você não gritar, o culto estava pesado. Então quer dizer que o nosso culto é emocional, não espiritual. Talvez hoje ninguém vai gritar, mas eu tenho certeza que essa semana você vai chorar lembrando disso e vai gemer por um avivamento. Se você é exposto a isso, ser o mesmo depois de hoje, irmão, eu não sei o que eu faço. Porque eu vou te apresentar algo que talvez até hoje você não conhecia. Quando o Edwards está pregando aquela mensagem, ele diz assim: vocês são como moscas presas na teia da aranha. A aranha traçou a sua teia e vocês ficaram presos nela. E o inferno está de boca aberta debaixo de vocês, e vocês estão prestes a cair no inferno e serem queimados por seu fogo. Você sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a gritar. Wesley não conseguiu acabar a mensagem. As pessoas começaram a gritar, levantar as cadeiras. A história conta que elas se agarravam nos pilares, elas se agarravam nos bancos, nas cadeiras. Houve um alvoroço. Wesley não estava entendendo. Elas começaram a dizer: pregador, não nos deixe ir para o inferno. Pregador, não nos deixe ir para o inferno. Pregador, não nos deixe ir para o inferno. Você viu que o avivamento nunca começou com mensagem de autoajuda, de você vai vencer, de você vai enriquecer, de Deus é isso aqui não é para você. Não, o avivamento começa com o povo se arrependendo dos seus pecados, se humilhando, se convertendo dos seus maus caminhos e buscando a minha face. Então eu ouvirei do céu. Sabe o que aconteceu naquele avivamento? As pessoas caíam jogadas ao chão em transe. Estou falando de 400 anos atrás. Benny Hinn não existia ainda, viu? Você que critica, fala do que não sabe. E Wesley, Edwards, Whitefield, todos eles registraram que enquanto eles pregavam, as pessoas eram arremessadas das suas cadeiras ao chão. Pum! Iam acordar no outro dia. Outras tremiam, a ponto dos médicos vinham averiguar e não tinha nada. Outras eram arrebatadas e tinham visões celestiais e voltavam para a terra contando coisas. Pessoas eram curadas instantaneamente. Pessoas gritavam, chorando desesperadamente por seus pecados. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Esse foi o primeiro grande avivamento. Mas parece que Deus queria tirar o fogo. Cadê o mapa, Jesus? O fogo foi vindo e o fogo está aqui, o fogo está aqui, fogo, fogo, fogo. E Deus diz assim: eu quero levar esse fogo para um outro lugar. Aí Deus pega, olha aqui, ó, e leva para os Estados Unidos através de alguns homens, que eu vou citar o nome e eu vou ter que acelerar. Quando chega aqui, se levanta Edwards, Whitefield, que vieram trazer e tacaram fogo na seara. Se levanta Charles Finney. Posso contar uma história de Charles Finney? Quando Charles Finney chega numa cidade, a história conta que as pessoas estavam trabalhando numa fábrica de calçado, mas na época era tudo pavilhões abertos. Charles Finney está caminhando, e quando Charles Finney está caminhando procurando uma hotelaria, as pessoas, 450 pessoas, olham para Charles Finney e na hora começam a chorar e dizem: quem é esse homem?
o gerente ali que é encarregado por aquela fileira de produção diz: o que vocês estão fazendo? Nós não conseguimos parar de chorar, nós sentimos nossos pecados. Aquele homem tem algo que nós não entendemos. Charles Finney era considerado o profeta da santidade. Onde ele chegava, as pessoas que olhavam para ele começavam a chorar e se arrepender de seus pecados, porque a presença de Deus na vida dele era tão grande, tão forte, que a santidade de Deus denunciava o pecado escondido. Eu sonho com isso. Eu vivi tempos onde, quando os homens de Deus chegavam num lugar, as pessoas tremiam, as pessoas não tiravam onda, as pessoas não debochavam, as pessoas tinham até um respeito. O homem de Deus está chegando. Eu não estou dizendo que os pastores têm que ser bajulados, ovacionados, idolatrados. Eu só estou dizendo que nos parece que hoje o pastor é um pouco brincalhão. Chegou o pastor, como se tivesse chegado o Zé na mulamba. Mas isso vai mudar, porque a partir de hoje o avivamento vai chegar com tanta força que os ambientes em que nós formos inseridos, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: o que é que você tem, cara? O que é que tem nos seus olhos? Eu estou sentindo algo que eu nunca senti. Eu quero que tu tenha. E tem algo dentro de mim gritando, eu não sei explicar. Tem algo dentro de mim dizendo: eu preciso de algo novo, eu preciso de algo que eu não tenho. Ah, meu Deus do céu. E Charles Finney caminhando. O dono daquela empresa chega e começa a xingar, e eles choram mais ainda. Ele diz: chame aquele homem. Chamaram um homem, sentaram as 450 pessoas, e Charles Finney começou a pregar sobre Jesus. As 450 pessoas foram cheias do Espírito Santo, se converteram e acabou. Ninguém mais trabalhou naquele dia. Mas olha o que é mais interessante. Naquele vilarejo, nos próximos 3 anos que passaram, nunca mais abriu um bar ou um prostíbulo. Pelo simples fato de Charles Finney ter pisado 3 anos, não abriu prostíbulo e nem bar. O que Deus é capaz de fazer através de um homem? Jesus disse: quando vocês pisar numa terra, entra na porta da cidade, pisa e diz: Shalom. Se a cidade vos receber, receberam a mim, e a Shalom, pum. Se a cidade não vos receber, a Shalom vai bater e vai voltar para vocês. Vira as costas, sacode o pó e vai embora. Se essa cidade receber o que nós carregamos, se prepare para ver um dos maiores avivamentos de todo o mundo. Só que passa, Charles Finney vai, surge um outro chamado Moody, no lombo de um cavalo, fez um voto com Deus e disse: eu não vou passar um dia da minha vida sem pregar para alguém. E um dia era 5:10 para meia-noite, ele lembrou que não tinha pregado para ninguém, e ele diz: eu não posso quebrar o meu voto. Aborroou o seu cavalo num dia chuvoso e foi para a praça da cidade e diz: Deus, faltam só 10 minutos, manda alguém para eu pregar. 5 minutos e não via ninguém. Faltando 2 minutos aparece um homem, ele agarra o homem. Ele diz: eu tenho que falar de Jesus para você. Aquele homem se converte, aceita Jesus e começa a servir a Deus. A história conta que Dwight Moody ganhou 1 milhão de almas sem ter um microfone como esse, sem ter internet, sem ter carro, no lombo de um cavalo, nos Estados Unidos, que era chamada da Nova Inglaterra. Ele ganha 1 milhão de almas e incendeia uma nação inteira. Um homem. Eu vou fazer uma pergunta: se Deus levantar um próximo Moody, quem será ele aqui nessa noite? E a história continua. Surge William Carey. William Carey é o primeiro homem que fala em missões modernas, no formato que nós conhecemos hoje, em missões, envio de missionários, que vai acontecer aqui nos próximos anos, que a pastora viu. Sabe quem surge depois? Charles Spurgeon, David Livingstone, William Booth. William Booth fundou o que nós conhecemos por Exército da Salvação. Ele foi o primeiro general do Exército da Salvação. Isso nós estamos aqui já, ó. Olha a rota do fogo. Aqui era o século I, o século II. Aqui foi o século do século III ao século XIV. E pulou para cá, século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Está tudo aqui, século XXI. Quer que eu prove para você? Olha o que a Bíblia diz. Bota na tela para nós lá um versículo. Eclesiastes, capítulo 1, verso 9 e 10.
Eu quero estar na rota do fogo. Eu quero. Diz assim: o que foi? O que passou? Isso é o que há de ser. E o que se fez? Isso se fará. De modo que não há nada novo debaixo do sol. Pode o próximo. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isso é novo? Já foi nos séculos. Eu vim falar para vocês história de avivamento, porque é isso que nós vamos viver nos séculos vindouros. Eclesiastes está dizendo: vocês viram o que passou? Isso é o que eu vou fazer. Vocês viram o que foi nos séculos passados que o pastor Tiago apresentou? Então se prepare, porque é isso que eu vou fazer. Não é algo que nunca houve. Pastor, cair na unção é algo novo? Não, já aconteceu. Pastor, falar em língua é algo novo? Não, já aconteceu. Pastor, cura divina é algo novo que vocês inventaram? Não, já aconteceu. Meu Deus do céu, olha para a Bíblia e vai dizer: tudo que era há de ser, e tudo que se fez voltará a se fazer. Eu estou acreditando que os próximos Charles Spurgeon, os próximos David Livingstone, os próximos Charles Finney, os próximos John Wesley, eu vou profetizar até alguém entender. Os próximos William Brand, os próximos David Brand, os próximos George Whitefield, os próximos John Wesley. Alguém está pegando os próximos moravianos, estão se levantando nesse tempo, porque a rota do fogo está se movendo, porque alguém está clamando: aviva, Senhor. Então Deus se levantou do seu monte e se moveu, se levantou e se moveu para onde? Para onde tiver alguém clamando: aviva, 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 aviva. Bota na tela João, o Evangelho de João, verso 19 e 20. Eu vou terminar. Eu vou terminar agora. Muitos dos judeus leram esse título. Que título? Estava escrito na cabeça de Jesus: Rei dos Judeus. Lembra? Jesus está crucificado. Em cima, eles fizeram uma placa e escreveram Rei dos Judeus. Olha aqui. O lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Agora olha aqui. E estava escrito diga comigo, a profecia do avivamento. Bota o mapa. Hebraico, mas não parou ali. Grego, porque toda a Europa foi grega, conquistada por Alexandre o Grande. Mas Deus diz: vai vir o latim também. E nós estamos na América. Então quer dizer, no letreiro de Jesus tinha uma profecia: primeiro os hebraicos, depois a cultura grega e europeia, mas no fim dos tempos o fogo vai ser com os latinos. Que amandore baixar catarabaca. Endergue o sobre quebarai. Sim, Senhor. Ou você acha que é uma coincidência o fogo começar na língua hebraica, sobe para a Europa e fica 17 séculos na Europa, desce para a América Latina, na Europa, na América do Norte, chamada Nova Inglaterra, e olha o que aconteceu no século passado. Eu vou ler rápido, nós vamos cear agora. Na América do Norte, a América do Norte foi colonizada em avivamento. A América do Norte só existe por causa do avivamento. As colônias inglesas, como eram chamadas, só existem hoje como Estados Unidos da América, com tanta prosperidade, com tanta beleza, com todo mundo querendo ir morar para lá, por causa do avivamento. Edwards, Finney tiveram contribuição direta na libertação da escravidão da Inglaterra. Só que não parou no século 17 e 18.
Um dia, ainda na Europa, um rapaz chamado Evan Roberts orou e disse: Deus, desce na terra. E Deus desceu. Jovens estavam orando com Evan Roberts. Sabe o que aconteceu no país de Gales? O fogo incendiou. Escuta, em 3 anos e meio, o país de Gales inteiro se converteu a Jesus. Os cultos começaram 24 horas por dia sem parar durante 3 anos. Um pastor lá da América do Norte, então eu estou falando, lá no país de Gales, de novo nos países que pertencem à Grã-Bretanha, ao Reino Unido, estoura um avivamento. Só que daí nós já estávamos na língua latina, já tinha passado a época da Grécia, já tinha passado o hebraico, já tinha passado o grego, agora era a época do latim. Charles Fox Parham escreve uma carta e diz: Evan Roberts, o que está acontecendo aí? Ele diz: um avivamento, como aqueles que nós ouvíamos. E ele diz: me dá o recado, me ensina como. E ele diz: começa a orar, começa a jejuar, começa a se arrepender e se humilhar. Surge nessa história um rapaz que talvez você conheça ou não, amigo de Charles Fox Parham, William Seymour. E eles começam uma igreja. Escuta, não foi na Rua Azusa, foi na Rua Bonnie Brown, uma casa que até hoje tem na frente uma placa dizendo: aqui começou o avivamento. Se Deus quiser eu vou para lá no que vem. Eu quero orar lá. Só que cabia 30, 40, 50 pessoas. Me parece a nossa história, porque nós estávamos num quiosque, e quando bateu 60 pessoas não cabia mais. William Seymour, ele aluga um galpão caindo os pedaços na Rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos. Em 1903 explode o maior avivamento que nós já conhecemos em toda a nossa vida. A história conta que quando explode o avivamento ali, durante os próximos 3 anos, mais de 1 milhão de pessoas de todo o mundo foi até a Rua Azusa para ser incendiado. E da Azusa saiu igreja para o mundo inteiro, inclusive o que você conhece hoje como Assembleia de Deus, a maior igreja do mundo, saiu da Rua Azusa. Esse é o poder de um avivamento. Sabe o que a história conta? Que os cadeirantes chegavam a 2 quadras do pavilhão da Rua Azusa. É como se eles chegassem lá no posto do Volk, e das suas cadeiras de roda eles sentiam um vento, e pulavam na cadeira de roda e saíam correndo. Sabe o que a história conta? Que pessoas que nunca tinham tocado um teclado entravam dentro do culto e não tinha música, porque era tudo muito novo, e o Espírito Santo tomava aquela pessoa, ela sentava no teclado e começava a tocar, e tocava 24 horas a fio sem nunca ter pegado um teclado na mão. Sabe o que a história conta? Que o fogo era tão grande que por diversas vezes os vizinhos chamaram os bombeiros dizendo: esse pavilhão está pegando fogo, venham para cá, tem fogo em labareda. E quando chegavam os bombeiros não tinha nada, e os bombeiros se convertiam. Eu não sei se você sabe o que Deus pode fazer por meio de um avivamento. Sabe o que aconteceu naquele dia? Oh, Rabia Sub Quebarai. O fogo andou, o fogo não parou. 2 meninos chamados Daniel Berg e Gunnar Winger disseram: nós precisamos ir para uma terra tupiniquim, uma terra do pau-brasil, que são latinos, porque o último idioma da cruz falou dos latinos. E eles entram num navio e chegam em Belém do Pará no ano de 1904, e caminhando pelas ruas eles conhecem uma irmã chamada Celina de Albuquerque. Estudei pouco avivamento, né, cara? Eu sei os nomes tudo de cor, velho. Celina de Albuquerque está caminhando na rua do Belém do Pará, encontra Daniel Berg e Gunnar Winger. Eles olham para ela e dizem: você é crente? Ela diz: eu sou. Você conhece o Espírito Santo? Ela diz: não conheço. Então receba. Pum, ela cai cheia do Espírito Santo, falando em língua no meio da rua. E começou um avivamento. As pessoas começaram a chegar perto, em quem eles colocavam as mãos, pum, caía falando em língua. Sabe o que aconteceu? Eles vieram dos Estados Unidos para congregar numa igreja batista tradicional. Sabe o que aconteceu? Na segunda semana foram expulsos. Nós não aceitamos estas línguas. Começaram a fazer culto na praça, começaram a fazer culto na esquina. Sabe o que aconteceu hoje? A Assembleia de Deus é a maior igreja do mundo, porque 2 malucos foram incendiados pelo fogo. Eu vim aqui dizer: nós estamos na rota do fogo. Se nós somos da América Latina, nós somos o último povo a receber o avivamento. O fogo saiu dos hebraicos, subiu para a Europa, da Europa foi para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos desceu para o Brasil. E eu vim aqui dizer: Brasil, terra de avivamento. É com você, é com nós, é nós.
nós, é a nossa vez. Não é hora dos judeus trazerem avivamento sobre a terra, não é hora da Europa. Eu estive na Europa no ano de 2010, escute, eu ouvia falar, e eu sempre quis ser missionário na África, na Índia. Hoje eu te confesso que como pastor local, o último lugar que eu quero mandar pessoas é para a Índia e para a África, porque lá tem avivamento de monte. A Europa está decadente e fria. Eu vi coisas que não é lícito contar aqui, para não expor. A Europa está morrendo, que já foi berço de avivamento. Eu ouvi relatos de pessoas que disseram que igrejas como a de Charles Finney, Charles Spurgeon, como igrejas de Edwards, George Whitefield, John Wesley, essas igrejas hoje são bares, são prostíbulos. Mas eu quero declarar que aqui o que era prostíbulo vai virar igreja, o que era bar vai virar igreja, o que era maloca vai virar ponto de pregação, o que era a casa que hospedava o tráfico de droga vai hospedar a glória de Deus, porque o fogo andou, meu nobre. O fogo está agora entre os latinos. Você crê nisso? A profecia é para nós e nós estamos aqui. A rota do fogo, ela se movimenta mediante o clamor de um povo. Bota Abacuque de novo 3:2, eu vou encerrar aqui. Eu tinha tanto para falar, eu queria falar, olha só, enquanto ela procura, olha para cá. Eu queria falar de Smith Wigglesworth, o encanador. Eu queria falar de John Lake, o homem que foi para a África pregar o evangelho. Eu queria falar de F.F. Bosworth, Maria Woodrow Eder, Kathleen Kuhlman, Amy McPherson, William Brandt, Oral Roberts, Billy Graham, Benny Hinn. Eu queria falar também sobre o movimento Jesus que tacou fogo nos jovens hippies americanos no século passado. Eu queria falar da igreja Vineyard, de Peter Wagner e John Wilber em 1980, que milhares de pessoas passaram por um avivamento. Eu queria falar de Pensacola, uma igreja de 300 membros, que numa noite um homem chamado John Kilpatrick e Steve Hill entraram dentro da igreja num culto como hoje, com 200 pessoas, e disseram: o avivamento está aqui. Pum, a igreja incendiou. E em 90 dias eles estavam fazendo culto no maior estádio da cidade para mais de 15 mil pessoas. Até hoje as pessoas do mundo inteiro vão para Pensacola buscar o fogo. Tu sabe disso? Só que o fogo não parou. Um dia, no ano de 1994, um homem chamado Randy Clark chega na igreja do aeroporto, onde está pastoreando John Arnott, e Randy Clark diz: aí está o fogo, pum, sejam ativados. Meu Deus, milhões de pessoas do mundo inteiro foram para o Canadá, na igreja do aeroporto, pegar unção. E conta a história que até hoje igrejas estão sendo abertas por missionários daquela época, de mais de 30 anos atrás, por causa de um avivamento. Só que o fogo não parou. Do aeroporto saiu uma mulher chamada Heidi Baker, e agora você vai entender por que eu estou falando. E Heidi Baker, no auge do furacão de 1994, com John Arnott e Randy Clark, ela é incendiada pelo fogo, e Deus diz: Moçambique. Ela pega um avião com seu marido e suas malas e vão para o Moçambique. Hoje, de 94 até hoje, ela fundou mais de 3 mil igrejas. Relatos médicos indicam mais de 300 mortos ressuscitados. E um dia, há 3 anos atrás, eu encontrei com ela em Curitiba, e eu disse: eu quero essa unção. Ore por mim. Pastor Lucas, diante do Eterno, nós recebemos aquela oração de Heidi Baker, Carlos Anacondia, Daniel Kolenda, sucessor de Reinhard Bonk, o homem que fazia culto para 2 milhões de pessoas. Nós recebemos a unção de Eric Gilmour. Eric Gilmour estava caminhando. Quem é Eric Gilmour, pastor? O homem que viveu em Pensacola e viu com seus olhos o avivamento de Pensacola. Estava em Curitiba, e eu vendo ele caminhando na rua, eu, minha esposa e meu filho, eu saí correndo. E sabe o pouco que eu consegui falar em inglês? Eu disse: pastor, pastor. Ele parou e eu disse: o que eu falo agora? Eu vou falar em língua. E eu disse para ele assim, ó, o Lourenço estava do lado com 2 anos de idade: pray for my son, for your anointing. Me veio na hora essa frase, irmão. Eu disse: ore por ele, por essa sua unção. E ele, então eu te digo, eu quero queimar aqui, me preparar, mas se nós não fizer, os nossos filhos farão, Oséias. Eu sei que o fogo fez uma rota, e quando parou lá em Canadá, pegou Heidi Baker, Deus trouxe a Heidi Baker para cá. Escute, todos os homens que eu citei aqui oraram por um homem chamado Silvio Ribeiro.
Todos os homens que eu citei aqui, todos eles, Benny Hinn, Oral Roberts, todos eles oraram por Silvio Ribeiro. Meu Deus, está ao vivo, né? Eu vou falar com cautela. E nós ouvimos a seguinte frase: Deus entregou o Rio Grande do Sul para o Silvio Ribeiro. Deus havia entregado, mas o homem que disse que Deus havia entregado disse: vocês foram consagrados. Isso em público. Corta para ao vivo. Faz de conta que deu um sobe na caverna e diz: só eu fiquei. Deus diz: como é que é? Agora tu desce e do teu manto derrama sobre Eliseu, porque eu estou ungindo ele no teu lugar. Sabe o que eu creio? Nós somos o povo do avivamento. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Um dia eu estou numa conferência profética, 5 dias na cola de um profeta dessa nação, 5 dias na cola do profeta. E eu fui com meu irmão, eu disse: eu não quero nada para mim, só que eu quero que Deus olhe para o meu estado. Foi a oração 5 dias a fio, eu não pedi nada. No último dia, e não só no último dia, tinha 3 encontros, de manhã, tarde e noite. No último dia e no último encontro, vocês lembram de Mahatma? Pois não era o Mahatma, era o apóstolo dele, o profeta dele. Eu estou sentado na primeira fila, numa igreja para mais de 500 pessoas. Não estava cheio, mas tinha bastante gente. Ele olhou para mim e disse assim: ó, agora eu só vou contar se você prometer dar um pulo da cadeira e adorar. Senão eu vou contar aqui no ouvido do Fernando. Se você prometer pegar essa palavra e dar um salto da cadeira e dar glória, eu conto. Cutuca o irmão assim: está disposto? Por um avivamento você está disposto? Diz assim: está disposto e disponível? Tá? Beleza. Escuta isso. Eu estou sentado na primeira fileira. 5 dias Deus não falou nem ai. Deus parece que diz assim: eu vou ignorar ele o tempo inteiro. No último dia, o profeta olha para mim e diz assim: Rio Grande do Sul, vem aqui. É você mesmo. Ele desceu, chamou o Mahatma. Depois vocês pegam um pano correndo e limpa, tá? E fez exatamente o seguinte: eu estava aqui dizendo: Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, foi o que eu vim representar, minha terra. E eu dizia a Deus: eu não aguento mais. Avivamento na Europa, avivamento na América do Norte, avivamento no São Paulo, avivamento no Rio de Janeiro, avivamento na Bahia, e nós. E ele diz, ele saca do pulso dele um relógio e diz: Rio Grande do Sul, vem aqui, Bilão. Era eu e ele era eu. Rio Grande do Sul, chegou a tua hora. Botou o relógio assim, chamou o apóstolo Mahatma, e o Mahatma saiu correndo daquele jeitão dele, pegou água e disse: a partir de hoje eu acabo com a terra seca. E ó, começou a derramar água na minha cabeça e me deixou encharcado, dizendo: rios de água viva, porque nós estamos na rota do fogo. Chegou o nosso
tempo chegou. Não, você não creu. Santo, 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 levante as suas mãos para o céu. Se é verdade que nós estamos na rota do fogo, onde tiver combustível vai incendiar agora. Porque eu vim fazer um negócio aqui. Daquilo que eu carrego, da unção que eu carrego, escute o que diz a Bíblia. Salmo 131 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É 133 na verdade, diz assim ó: é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e cai na barba. Barba de Arão, diz do sacerdote. Mas o óleo não acaba na barba, porque ele desce sobre a roupa e toca o corpo. O corpo é a igreja, da unção que foi derramada sobre a minha vida. Levanta as mãos aí, em nome de Jesus, para que nós venhamos a viver um avivamento. Receba uma ativação sobrenatural de dons, ministérios, unção, óleo, graça, aí, agora,